Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 4 de abril de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais uma série de operações israelenses aqui na faixa de Gaza que eliminaram vários terroristas do Hamas, inclusive um suposto jornalista que na verdade era um terrorista do Hamas, que fazia parte de propaganda para eles, foi um dos eliminados por aqui. Também temos a informação de novas áreas de evacuação aqui no sul da cidade de Gaza, no norte da faixa de Gaza, mas no sul da cidade de Gaza, e também o aumento da presença militar israelense por aqui. Também tivemos um outro operativo do Hamas que foi eliminado aqui no Líbano, no sul do Líbano, de ontem para hoje, com um tiro direcionado ao apartamento em que ele estava, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, Pauta Quente no Fundo Branco do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui na faixa de Gaza, tivemos mais um aviso para evacuação aqui neste ponto. Aqui é a cidade de Gaza em si, né? Aqui, ou seja, é o sul da cidade de Gaza, o sul está aqui para a esquerda nesse mapa. Então repara que é no norte da faixa de Gaza, mas no sul da cidade de Gaza, em direção ao corredor Netzarim. As pessoas foram alertadas para saírem daqui, porque Israel vai aumentar as operações nessa região, né? Israel já está fazendo operações em todas essas áreas marcadas mais em claro aqui, e deve expandir mais para essa região aqui. Isso foi em virtude de mais um foguete lançado a partir dessa região aqui. O foguete foi lançado em direção a Nahal Oz, que é mais um kibbutz que tem aqui na região. Foi interceptado pelas defesas antiaéreas, não teve nenhum ferido, nenhum dano, mas de qualquer forma teve um foguete lançado daqui pela Jihad Islâmica Palestina, e Israel vai então fazer uma operação nessa região para resolver este problema, né? Bom, além disso, o exército israelense diz que está expandindo suas operações ali na região norte da faixa de Gaza. Mais tropas serão colocadas ali na vizinhança de Sejaia, né? Sejaia é também nessa região aqui, então aqui foi a área que foi evacuada agora, né, de ontem para hoje. Sejaia é essa região aqui, ó. Sujaia é essa região aqui, é a leste da cidade de Gaza, também tudo aqui no norte de Gaza. Israel vai aumentar sua participação ali, vai aumentar o número de operações por ali, né? Bom, outras notícias muito boas que a gente teve de ontem para hoje referem-se à eliminação de terroristas. Ontem a gente já tinha falado sobre isso, que Israel tinha atingido um bunker, né, uma sala de comando e controle do Hamas, onde tinham vários terroristas, e tinha eliminado vários deles. Israel tem agora a confirmação da morte de 4 desses terroristas que teriam sido atingidos alguns dias atrás, tá? Então, eu não vou ler o nome deles aqui, mas são 4 terroristas sêniores lá do Hamas, e participaram do planejamento e da execução do dia 7 de outubro, então a gente já sabe que esses aqui foram eliminados. Lembra que foi um total de 7 que foram eliminados nesse ataque que aconteceu alguns dias atrás, então tem outros 3 que ainda não foram confirmados pelo exército israelense aqui, né? Além disso, a gente teve a informação de que foi morto esse rapaz aqui, o Mohamed Saleh al-Bardawil. É esse cara aqui, ele se diz jornalista, se diz porta-voz do Hamas, mas na verdade é um terrorista, participou dos planejamentos e execuções do dia 7 de outubro, né, do ataque. Ele trabalhou como um porta-voz ali do Hamas na rádio Al-Aqsa, que é uma rádio mantida pelo Hamas, e enquanto ele era referido como um jornalista conhecido em Gaza, na verdade ele era parte da infraestrutura de terror do Hamas. O Bardawil tomou parte ativa na produção de propaganda cínica distribuída por grupos terroristas do Hamas, em que os reféns israelenses foram filmados enquanto eram mantidos captivos em Gaza, né? Então ele foi eliminado na segunda-feira, junto com sua esposa e 3 crianças ali na faixa de Gaza. É possível que seja junto com esse pessoal, tá? A gente não tem certeza, mas é porque houve vários ataques no final das contas, né? Por exemplo, aqui está dizendo que mais um vice-comandante da Força Nukba foi morto em mais um ataque de drone no norte da faixa de Gaza.
Não é a mesma pessoa, tá? Porque esse cara aqui é um cara de propaganda, o Nukba é o braço de ataques, né? O braço militar do Hamas, então ele teria sido atingido, é outra pessoa que foi atingida aqui. A gente não tem a confirmação de quem seria essa pessoa atingida, mas certamente mais um aqui, né? Aqui, Mohamed Hassan Hawad, que é o chefe de inteligência das brigadas Al-Mujahideen, também teria sido eliminado aqui. Ele era um dos responsáveis pelo sequestro de Shiri Bibas e as crianças, né, o Kfir Bibas e o Ariel Bibas. Então era um dos terroristas. Isso aqui é outra pessoa, é um terceiro caso de pessoa eliminada de ontem para hoje por Israel, ou pelo menos que foi comunicada a eliminação de ontem para hoje. Eles podem ter sido eliminados em dias anteriores, mas só tivemos a confirmação agora, né? Israel faz questão de primeiro checar se a informação procede, se realmente a pessoa foi eliminada. Depois que tem as informações de inteligência garantindo que houve a eliminação, ele faz o comunicado, né? Esse daqui é um quarto elemento também eliminado. O exército israelense e o Shin Bet anunciaram que um operativo do Hamas envolvido no transporte de dinheiro do grupo terrorista foi morto em um ataque ontem. Então o nome dele é Said Ahmad Abed Hudari, era o chefe de uma Al-Wefaq Co, uma empresa uma exchange, uma casa de câmbio. E ele é parte da organização terrorista, teria sido envolvido no transporte de dinheiro para o Hamas e teria sido eliminado ontem ali na faixa de Gaza, então mais uma boa notícia. E não parou por aí, ainda tem mais um aqui. Israel mata um comandante do Hamas em um ataque no Líbano. Então o Hassan Farhat morreu ao lado dos filhos lá no Líbano, nesse apartamento aqui ele foi eliminado. Está aqui a mesma imagem de outro ângulo aqui. Repara como é que Israel teve o maior cuidado de atingir o apartamento em que estava o terrorista. Outras pessoas no prédio não foram afetadas. É lógico, o prédio vai ter que ser demolido, mas pelo menos as pessoas vão se salvar aqui. Então mais um terrorista eliminado aqui por Israel de ontem para hoje. Ou seja, 6 casos que a gente viu aqui, além desses 4 aqui, que foram que foram de outros dias, ou seja, pelo menos 10 terroristas do Hamas confirmados mortos aí de ontem para hoje. Excelentes essas notícias, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o aumento das atividades militares ali na região do Irã. É preocupante isso, né? A gente vê os Estados Unidos treinando tropas ali nas bases no Oriente Médio, o Irã também ameaçando bombardear. Vamos ver o que vai dar nisso daqui, né? Bom, falando sobre outras notícias, aqui o Ariel Bibas, que é o irmãozinho mais velho do Kfir Bibas, lembra, né? O Kfir era aquele bebê de poucos meses que foi sequestrado pelos terroristas do Hamas. O Ariel era um pouquinho mais velho, tinha 5 anos. Ele ganhou uma homenagem de uma entidade científica lá em Israel, que renomeou uma borboleta que era conhecida como Jerusalém para Ariel. Ariel também é um nome de Jerusalém, tá? Ariel é um nome ligado à cidade de Jerusalém também. Então foi feita essa homenagem a ele, né, renomeando o nome dessa borboleta. Parece que o garoto gostava de borboletas, e então foi uma maneira de homenagear a criança que foi tão duramente, tão covardemente morta pelos terroristas do Hamas, né? Bom, tem aqui uma thread grande falando sobre as atrocidades na Síria, né? O pessoal do HTS lá, o Al-Shara, que pode ser melhor do que o Bashar al-Assad, mas não é muito melhor não, tá? O pessoal tem falado aqui sobre várias atrocidades que ele tem cometido, ou que os terroristas ligados a ele têm cometido lá na Síria nos últimos dias. É uma situação bastante delicada, no final das contas, o que está acontecendo ali na Síria, né? Finalmente, o Netanyahu está na Hungria com o Orbán. A Hungria anunciou a saída do Tribunal Penal Internacional durante a visita do Netanyahu. Infelizmente, eu concordo com o Orbán nesse caso. Eu não gosto do Orbán porque ele é muito ligado ao Putin. O Putin, ao ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional, estava corretíssimo. O Putin realmente mereceu a condenação. Porém, o Tribunal Penal Internacional errou profundamente ao cair na lábia da esquerda e condenar o Netanyahu. Não é? O Netanyahu é vítima nessa história, não tem como você condenar a vítima, dizer que tem que... Ah, não, mas reagiu muito duro, então tem... Não, peraí, pô, mas é vítima. Não tem a mesma qualificação nesse caso, não é um absurdo. A minha visão é que o Tribunal Penal Internacional, de fato, perdeu totalmente a credibilidade nessa história, né? Muito triste essa situação.
Triste que tenha sido o Orbán, que é um outro idiota, a fazer esse tipo de coisa, mas nesse caso ele está correto, é justo desqualificar o TPI. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.